Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começar mais uma aula com o tio Raimundo. Boa Bom, tarde, tudo. boa tarde, Cauane, tudo bem? Como você está nessa tarde? Boa tarde, Bom, professor. Tô bem. tá bem? Que bom, que bom, que bom, que bom. Bom, gente, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Hoje nós vamos continuar, certo, nosso estudo geográfico a respeito das atividades que acontecem no campo. E hoje nós vamos falar sobre uma atividade agrícola que é a policultura. Então vamos abrir o livro na página 161, onde nós vamos falar sobre a policultura. E eu queria pedir que primeiro Davi lesse para nós esse primeiro parágrafo. Já nas Que é pequenas. começando debaixo de você sabia, né? Isto mesmo, garoto! Nos Davi, por últimos falar nisso, 40. eu vi seu Roger antes de ontem. Ele falou que me viu? Não. Ah, eu vou pegar seu Roger e vou reclamar. Eu disse, manda um abraço para Davi, viu? Ele nem deu o abraço, né? Tudo bem. Tá massa. Vai lá, pode começar, Davi. Nos últimos 40 anos, o Brasil Não, saiu da Davi. condição. Não, Davi. Já nas pequenas Ah, e médias propriedades abaixo. já nas pequenas e médias propriedades são cultivados vários tipos de gêneros agrícolas. O que recebe o nome de policultura, a utilização de maquinário não ocorre com tanta frequência, pois nessas propriedades a produção e o uso do solo são menos intensivos. Por isso, a produção por hectares é menor e recebe o nome de agricultura de não, o nome de agricultura extensiva. Muito bom. Então, tem muitas informações aí, certo? Então, primeira coisa, então a policultura é aquela agricultura que é realizada em um determinado terreno, que normalmente é pequeno ou médio, certo? E nesse terreno pequeno ou médio, como vocês podem ver aí pela imagem ao lado, a pessoa planta muitas coisas diferentes. Então, você vê aí, ó, isso é cebolinha. A pessoa está plantando cebolinha aí, nas costas dele tem outra plantação. É como se fosse alface. Ok? Do lado de lá tem outra plantação, do lado direito do homem, né? Tem outra plantação, que me parece ser coentro. Então, uma policultura acontece em uma pequena ou em uma média propriedade e planta-se diversos gêneros. É igual na língua portuguesa, né? Na língua portuguesa, as palavras que são monossilábicas têm quantas sílabas, gente? Uma. Uma. Lembra que eu falei sobre a monocultura na aula passada? Então, monocultura, somente uma cultura. É igualzinho a palavra da língua portuguesa. Monossilábica, uma só letra. Então, a policultura é igual àquela palavra da língua portuguesa que é polissílaba. A polissílaba, ela é caracterizada por quê? Quando uma palavra é polissílaba, gente? Três. Quando tem três ou, Três a mais. na verdade, é quatro ou mais. Certo? Que é monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, não é isso? Então, quando tem quatro ou mais, é que é polissílaba, não é isso? Aí, vamos lá. Então, da mesma forma, é a policultura. A policultura é quando em uma propriedade existe a plantação de diversos tipos de plantas diferentes, certo? Outra coisa, nessa propriedade, na policultura, a produção é menor. Por quê? Porque não se usa máquinas, nem se usa produtos como agrotóxicos, fertilizantes químicos, nada Agrotóxico faz mal, professor. exatamente. Então,
é uma plantação mais natural, vamos dizer assim. Então, ela produz menos. Como para vários anos atrás que ele está fazendo também, né? Certo? Então, aí, ok? Então, aqui nós temos o glossário, certo? Com alguns significados de algumas palavras que tem no texto, né? Gêneros agrícola, irrigação, que é a técnica. Professor, vamos ler o glossário. Certo? Não, precisa não. Precisa não. Hoje a gente precisa ser rápido, certo? Agora vamos continuar. Página 162. Pedro Lucas, por gentileza, leia a página 162, o primeiro parágrafo, por gentileza. Tá, professor. A mão de obra geralmente é familiar, mas também pode contar com o trabalho de alguns funcionários ou com a cooperação de agricultores vizinhos. Por vezes, diversos agricultores se ajudam. Realizam realizando mitorões em prédios de plantio e colheita. Esse sistema colaborativo entre as famílias ou agricultores de pequenas e médias propriedades muitas vezes resultam em uma cooperativa para a produção, compra de maquinário e venda de seus produtos nos centros de abastecimento das cidades maiores. Ok, certo? Então, gente, na policultura, geralmente, quem participa da plantação, do trabalho no campo, são os membros da família. Mas pode acontecer de ter alguns poucos funcionários, ou mesmo a cooperação entre os vizinhos das fazendas seguintes. Acontece o esquema de mutirões. É tipo assim. Professor, e naquela hora que eu saí é porque tinha uma pessoa ligando que eu tô com o celular da minha mãe. Certo, certo. É tipo assim, vamos supor que Pedro tem uma fazenda, vamos supor que Davi tem uma fazenda, vamos supor que Eliakim tem uma fazenda. Então, vamos lá. Se junta todos os vizinhos, se junta Pedro, Davi, Eliakim, Alice, Paula, Cauane, todos. Aí vamos trabalhar na fazenda de Davi. Aí todo mundo trabalha na fazenda de Davi e ajuda Davi. Aí no outro dia, disse agora, vamos para a fazenda de Pedro. Então, o mutirão é isso, é quando todos se reúnem para trabalhar em um só canto para ajudar, certo? Então, acontece esses mutirões nessas propriedades menores, que são as propriedades da policultura. Esses mutirões, gente, fez com que surgissem as cooperativas. Então, as cooperativas são uniões que são formados pelos agricultores para eles juntar e comprar as coisas que precisam. Por exemplo, uma fazenda, uma agricultura, é muito bom que tenha um trator, mas o trator é caro. Então, o que acontece? Eles se juntam, formam uma cooperativa, juntam o dinheiro que tem e compram um trator que fica para todos usar. Então, um dia o trator vai para a terra de Davi, outro dia o trator vai para a terra de Paula, entendeu? Todos os que compraram usam o trator em dias alternados. E assim com as outras Pois eu máquinas. não vou ser mais piloto de avião, não. Agora eu vou trabalhar em fazendeiro mesmo. Certo? Aí, por exemplo, os produtos. Os produtos. Vamos lá, vamos supor que na fazenda de Davi eles plantam tomate. Vamos supor que na fazenda de Pedro Lucas plantam cenoura. Em cada um planta uma coisa, né? Então eles colhem tudo, colocam em caminhões e levam juntos para vender. Aí quando chega lá, eles vendem toda a mercadoria nos centros de distribuição, são aqueles locais onde recebe o que é produzido, né? E o dinheiro eles dividem igualmente entre eles. Então a cooperativa é isso, gente. É um grupo de pessoas que se reúnem, certo? Para trabalhar juntos e poder um ajudar o outro.
Aí, continuando. Agora eu queria que Paula. Paula, por gentileza, leia o próximo parágrafo, por gentileza. Já nas pequenas medidas? Não. Apesar de não produzir, tem do lado dessa indústria, aí você vê uma foto com indústria, na página 162. Ah, tá. Apesar de não produzir em grandes quantidades e produtividades, como a agricultura comercial dos latifúndios, a agricultura familiar é responsável por fornecer a maioria dos alimentos consumidos pelos moradores da cidade brasileira. Isso, gente, isso. Então, vejam bem, mesmo produzindo pouco, diferentemente, né, da agricultura comercial, é aquela que planta bastante, que colhe bem muito, mas na agricultura comercial é destinado à venda, à exportação para outros países. Boa tarde, Pietro. Tudo bem? Página 162, livro de geografia, viu? A agricultura familiar, ou a policultura, como pode ser chamado, qualquer um desses dois nomes, né? Ela tem um destino, abastecer a região em que vive. Então, nós nos alimentamos, comemos frutas, verduras, legumes, hortaliças, graças a essas propriedades que existem aqui na nossa região, no nosso estado. Então, tem pessoas que plantam, certo? Para vender para nós consumir. São eles. São essas pessoas aí que nós estamos falando, aqueles policultores. Aquelas pessoas que plantam em policulturas. Certo? Tem uma informação aqui bem interessante, certo? Que ele diz que aqui nós temos uma indústria que produz álcool, ok? Então, e açúcar, né? Então, essa indústria ela recebe a cana-de-açúcar e transforma a cana-de-açúcar ou em combustível, o álcool, que é chamado de etanol, ou em açúcar. E essa usina pertence a uma cooperativa, certo? Então, toda essa usina que você está vendo aí pertence a um grupo de agricultores do Mato Grosso, certo? Aí, vamos lá, vamos continuar agora. Até aí, gente, alguma dúvida? Aqui no glossário, gente, nós temos o significado do que é agricultura comercial e do que é cooperativa, certo? Agora chegamos ao exercício, na página 163. Tá bom? Então vamos lá. Professor, eu vou no banheiro, já já eu chego. Tá, venha logo. Eu vou explicar agora a questão, viu? Observe as fotografias a seguir. Tá bom? Modelo de produção 1 e o modelo de produção 2. Ok? Aí, letra A, ele pergunta bem assim, gente, preste atenção. Observe as fotografias e identifique os dois modelos de produção agrícola. O modelo de produção agrícola, que agricultura é essa, gente? Está sendo retratada no modelo de produção 1. Como é o nome dessa agricultura? Hein, gente? Como é o nome desse modelo? Liga o microfone. Mão de obra familiar? Agricultura familiar. Certo? Agricultura familiar. Bota aí. Foto 1, agricultura familiar. E na foto 2, gente?
E a foto 2, o que parece? Que tipo de agricultura é essa daí? Agricultura comercial? Exatamente, agricultura comercial. Então, a foto 1 é agricultura familiar, ou pode chamar. E a foto 2 é agricultura comercial. Essa é a resposta da letra A. Muito bem. Agora vamos à letra B. Certo? Ó, quanto à forma de trabalho, apresente duas diferenças entre os dois modelos. Então, olhando para essas duas fotos, eu quero que vocês digam duas diferenças entre esses dois modelos Que um está usando máquina e o outro não. Certo, essa é uma diferença. Que um está fazendo com várias pessoas e o outro não. Não estou ouvindo, Cauane, como é? Que um está fazendo com várias pessoas e o outro não. Isso, então, por exemplo, você pode colocar aí, na agricultura familiar, você pode colocar que utiliza pessoas, membros da família. Na agricultura comercial, utiliza máquinas e não utiliza pessoas. Essa é a primeira diferença. Essa é a primeira diferença, certo? E a segunda, qual é a outra diferença? Vou dar uma dica. É a produção, é quanto eles conseguem produzir. E aí, gente? Que um está produzindo o... Não sei o nome disso. O outro está produzindo frutas. Não é o que produz, é a quantidade de produção. A agricultura familiar tem menos. Isso, e a agricultura comercial? Tem um pouco mais. Pouco mais não, bastante mais. Então, essa é a segunda diferença. A agricultura familiar produz bem menos e a agricultura comercial produz em grande quantidade. Ok? Todo mundo colocou as respostas já? Eu sim. Não. Não, Pedro? Terminamos. Ah, sim, sim. Entendi isso quer dizer não. Pronto, né? Podemos seguir agora, né? Vamos Pronto. lá. Letra. Espera aí, só um minuto. Letra C. Identifique o modelo que apresenta maior e menor produtividade. Vamos lá. Qual dos dois apresenta maior produtividade? A gente já falou isso, né? Qual é o modelo que apresenta maior produtividade? A agricultura... Modelo 2. Agricultura comercial e agricultura familiar, menos. Então, vocês colocam aí na letra C. Agricultura comercial
tem uma maior produtividade, né? E a agricultura familiar tem uma menor produtividade. Professor, o Oi, senhor repete a letra A porque a internet caiu bem na hora. a letra A, né? Duas diferenças nas fotografias, né? Então, o que foi falado é que na agricultura familiar a produção é menor e o trabalho é realizado Aí eu boto pela... imagem 1. E na agricultura comercial, a produção é muito grande e o trabalho é realizado pelas máquinas. Entendeu, Davi? Aí eu coloco imagem 1 e coloco a resposta, né? Você coloca lá, imagem 1, a agricultura produz pouco e é realizado pelos membros da família. Imagem 2, a agricultura produz bastante e é realizado pelas máquinas. A imagem 1, agricultura, o que, professor? Não, pode colocar só imagem 1. Não tem problema. Na letra D? Não, ele pediu para me repetir a A, porque a D ainda vou falar com vocês ainda. A é o modelo 1, é? Como eu disse, na A, o modelo 1, Aí na imagem 1 eu coloco, as escrevo o famílias que, professor? trabalham e tem uma baixa produtividade. Na imagem 2, o trabalho é realizado pelas máquinas e tem uma alta produtividade. O trabalho é realizado. O que foi que o senhor disse, professor, mesmo? Como esqueci. Na imagem 1, o trabalho é realizado pelos membros da família e tem uma baixa produtividade. Na imagem 2, o trabalho é realizado por máquinas e tem uma alta produtividade. Professor, tem qual? Vou para D agora, letra D. Aponte, ou melhor, diga, né, o modelo agrícola que mais contribui para as exportações. Então, qual desses dois aqui, gente, é o comercial, é o modelo de produção 2 ou é o modelo de produção 1, que a sua produção é destinada à exportação? 2? O A 2, isso imagem mesmo. 2. Então, você coloca o modelo de produção 2 destina-se à exportação, ok? E ele também pergunta qual o modelo de produção agrícola. Professor, o modelo é? Escutem, certo? Ele também pergunta, e qual o modelo que mais contribui para o fornecimento de alimentos para o dia a dia dos brasileiros? Então, se o 2 fornece para exportação, qual é o que fornece aí para o alimento dos brasileiros no dia a dia? Então, O 1, exatamente. Então, você coloca, a resposta tem que ser assim. O modelo de produção 1 produz alimentos para o consumo diário dos brasileiros. E o modelo de produção 2 produz alimentos para exportação. Entendido?
Professor, Oi. no 2 é para botar o quê mesmo? No 2? A produção do 2 é para exportação, então você vai colocar o modelo de produção 2 destina-se à exportação. Obrigada. Pronto? Passando para a página 164 agora, viu? Agora vamos lá. Observe as duas fotografias a seguir. Professor, Oi. a letra A eu também não, a letra C eu também não escutei e a B também, porque tá cortando demais. Tá, vamos terminar aqui. Aí, quando a gente terminar, a gente volta para essas Tá para bom. perdendo muito tempo, certo? Quando terminar o exercício, a gente volta para essas com quem não concluiu, hein? Certo? E só uma pergunta, o senhor vai mandar a gravação de que horas? Antes das 5 horas que eu mando hoje. 5 horas, 5h15 no máximo. Certo? Observe as duas fotografias a seguir, que mostram diferentes formas de retirar o leite da vaca. Então, ordenha manual. É aquela que o homem mesmo, ó, ele tira o leite da vaca. E a ordenha mecanizada é que eles colocam ó, uma máquina, as mangueirinhas de uma máquina que retira o leite da vaca, certo? Então, são os dois modelos de ordenha, de retirada do leite, a manual e a mecanizada. Identifique a principal diferença entre as duas formas de ordenhar a vaca. Gente, qual é a diferença aí entre essas duas ordenhas? Porque a pessoa vai ter menos trabalho para fazer e a outra vai ter mais trabalho. Não, a questão não é a quantidade de trabalho. Qual é a diferença? A principal diferença entre elas? É porque a mecanizada é muito mais rápida e a normal A é mecanizada é muito mais realizada lenta. por quem? Hã? Quem é que realiza a ordenha mecanizada? As máquinas. E quem é que realiza a ordenha manual? As O mãos. homem. É essa exatamente, essa é a principal diferença. E a ordenha mecanizada é realizada por quem? Pelas máquinas. E a ordenha manual é realizada pelas pessoas. Então, essa é a principal diferença, essa é a resposta. A ordenha manual é realizada pelas pessoas e a ordenha mecanizada é realizada pelas máquinas. Professor, depois dessa página vai ter mais página ou vai ser história? História. Ah, tá. Você vai contar uma história para nós? Qual? Não, hoje não. Hoje quem tem que correr porque tem a reunião. Entendeu? Tá bom. Pronto, gente. Não, ainda não. Ainda Vou não, apagar né? aqui que eu fiz uma coisa errada. Eu acabei. Cadê a borracha? Ô, Cadê a borracha?
Achei. Tá aqui no chão. Professor, manda Pietro para ficar mandando esses negócios no chat. Obrigada. Pronto. Pronto, gente? Pronto. 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 Pronto, desde que eu nasci. Bom, agora a letra B. Aponte duas consequências para os trabalhadores da zona rural na medida em que a ordenha mecanizada se torna cada vez mais rotineira. Ou melhor, diga duas coisas que vai acontecer com o trabalhador rural se o número de propriedades que utilizam-se da ordenha mecânica aumentar. Duas coisas que vai acontecer. Quais serão essas duas coisas? A produção mais rápida. Não, sim, mas é em relação ao trabalhador rural. O que é que vai acontecer com o trabalhador rural se as propriedades aumentarem a quantidade de ordenha mecanizada? Eles perdem o emprego? Isso, primeira consequência. Diminuição da oferta de trabalho no campo. Primeira consequência. E a segunda, gente? Segunda consequência. Qual é a primeira, professor? Diminuição da oferta de trabalho no campo. E qual é a segunda consequência? Diminuição de quê, professor? Da oferta de trabalho no campo. Oferta. Oferta de trabalho? Professor, o senhor tá na A ou na 2? Ou na Na B? B, na B. Ah, ok. E aí, qual é a segunda consequência? Ele quer duas consequências, a gente só colocou uma. Tá. Qual é a segunda consequência? Além da diminuição do trabalho no campo, qual é a outra consequência que vai acontecer com o trabalhador? O que é que vocês acham? Não conseguem pensar. Vou dar uma ideia aqui para vocês. Vou dar um papo reto para vocês pensarem. Bom, ele vai perder o lugar porque ele não sabe operar, ele não sabe trabalhar com essas máquinas modernas. Então, o que é que ele vai ter que fazer para conseguir trabalhar com isso? Se ele não sabe. As outras pessoas vão ter que ensinar, as quem sabem. Mas não é. Quando a gente está falando de trabalho, Alice, não é assim tão simples. As pessoas têm que estudar. A chave é isso mesmo, tem que estudar. Agora, estudar é o quê? Ele tem que fazer cursos para se qualificar para trabalhar no campo. Então, a segunda consequência é essa. É a necessidade, segunda consequência, é a necessidade de especialização. Necessidade é com dois Z ou com dois S? Certo? Então, a segunda consequência é essa. É com S. Especialização do trabalhador do campo.
Em outras palavras, ele vai ter que estudar. Anotou, Pedro? A necessidade Necessidade de especialização do trabalhador do campo. Professor, como é? A necessidade de especialização do trabalhador. Pera aí, professor, que já eu chego. Pera aí. Pronto, cheguei, mas eu ainda vou fazer. A necessidade de especialização. O que, professor? Como é? É a necessidade de A especialização. necessidade de especialização. Professor, Oi. depois do NE de necessidade, é 2S ou é só um S? Dois S. Necessidade de quê? De especialização De especialização do trabalhador do trabalhador no campo. Pronto. Trabalhador do campo. Pronto. Pronto. Questão número 5. Vamos lá. Observe a imagem a seguir, certo? Aí, ó. Descreva, olhando a imagem, né? Você vai descrever as principais características do tipo de trabalho mostrado na imagem. Certo? Então, quais são as características? Que trabalho é esse? Guiar as vacas. Sim, mas quem vamos, mais o quê? Para fazer esse trabalho aí precisa de quê? Características são as diga assim, quais as principais características de Davi? Eu vou dizer, ele é divertido, ele é moreno, ele gosta de participar do futsal, entendeu? É dizer algo sobre aquela coisa. Então, sobre essa imagem, sobre esse trabalho, quais são as principais características? Ele tem um cavalo preto. Ele guia as vacas. Ele precisa de um cavalo e ele vai guiar o rebanho, né? Vamos chamar de rebanho. Vai guiar esse rebanho para onde? É para colocar. Ele tem um cavalo marrom, é? Não, não importa a cor do cavalo. Na imagem a gente está vendo que é marrom, mas se Ele fosse. precisa de um cavalo, então. Ele precisa de um cavalo. Ele vai guiar o rebanho para os melhores pastos. Os pastos é o local onde ele vai comer, né? E depois vai trazer esse gado de volta para a propriedade. Basicamente é isso. Então você vai colocar aí, ó, que as características são o uso de cavalo, vai guiar os rebanhos até as melhores pastagens e vai trazer o rebanho para a propriedade em segurança. Pronto. Aí precisa guiar o rebanho, é? Também? É ele quem diz, é ele que direciona o rebanho para o lugar que ele quer. Precisa guiar o rebanho. Pronto.
Precisa pegar os pastos, né? E tem que levar de volta para a propriedade, né? Professor. Foi. É para botar, A gente é para tem- colocar o que, professor? Mais? É pra colocar o quê? Que eu já me esqueci. Levar o rebanho de volta para a propriedade. Professor. Não, mas antes. Antes, levar o rebanho para os melhores pastos. A gente só tem 30 minutos, é? Como é? 30 minutos? Como é? Falando baixo. A gente só tem 30 minutos? Até a reunião começar, certo? Aqui nós terminamos, né? A aula de geografia. Davi, Professor, vai ter Você- história? vai. Davi, deixa eu dizer uma coisa. Você, E levar o que, professor? Levar de volta para onde? propriedade. Escuta, Davi, como você falta terminar cedo, não é? Vamos adiantar a história, porque aí quando eu colocar o link da atividade da aula, né, lá no grupo, você pode olhar de novo o vídeo e ver as respostas lá no vídeo, tá bom? Tá. Pode ser assim, né? Então vamos lá. História, gente, página 210. Que página, professor? 210. Pronto, achei. Bom, então nós estamos vendo aqui, ó, nós vamos começar a falar aqui, ó, o Rio Nilo e a atividade comercial, tá bom? Então vamos lá. Alice, todo mundo já chegou, gente, na página 210? Sim! Todo mundo? Deixa eu ver aqui, peraí. Não. Alice, chegou na página 210, Alice? Sim. Cheguei agora. Davi, chegou. Pronto. Cauane? Pedro Lucas, 210, história? Professor, só vou beber água aqui e volto já. Sim, Tá certo. Pietro? Sim, já tô. Eliakim? Oi? Certo. Muito bem. Vamos lá, então. Então, vamos começar. Gente, então, Rio Nilo e a atividade comercial. Alice, por favor, começa a ler aí, por favor. Debaixo do Rio Nilo e atividade comercial? Acima da imagem. Professor, eu fui beber água, mas eu tô escutando, viu? Tá. A sociedade egípcia se desenvolveu próximo ao Rio Nilo, na região do Crescente Fértil, há mais de 4.000 anos. Em sua margem, cultivavam feijão, milho, arroz, país, trigo e cana-de-açúcar. Ok, beleza. Obrigado, Alice. Então, gente, a sociedade egípcia, ou melhor, aquele império egípcio, né, o povo egito, ele se desenvolveu, ele cresceu, ele viveu e virou uma grande cidade, vivendo sempre próximo. Professor, Oi. uma dúvida, para saber se é verdade ou não. É verdade que os egípcios eram os mais modernos daquela época, não era? Sim, sim. Foram os mais modernos na época deles, sim. Então, eles viveram próximos ao Rio Nilo, em uma região, que a gente já falou disso, né, que é chamada de Crescente Fértil. Isso há mais de 4.000 anos atrás, certo? Lá, vivendo nas margens do rio, eles cultivavam, ou melhor, eles plantavam feijão, milho, arroz, painço, que é um tipo de grão, viu, gente? Trigo e a cana-de-açúcar. Aqui ao lado nós vemos uma imagem, certo? A margem do Rio Nilo, que mostra o cultivo da cana-de-açúcar, certo? Então, essa cana-de-açúcar aí, eles transformavam em açúcar,
Bom? Agora, Eliakim, por favor, lê o próximo aí abaixo da imagem do Rio Nilo. Qual página? Eliakim, Qual é a página? 210, abaixo da imagem do rio. Quê? Deixa eu ler, professor. Peraí, já leu, Davi, só um minuto. É debaixo de onde está o nome, o Rio Nilo? Isso. Onde começa bem assim, este rio serviu. Este rio serviu de rota para comércio. Nele, os barcos egípcios navegam transportando vários tipos de produtos agrícolas, assim como tecidos, joias, metais, entre outros. Ao longo dos anos, alguns Vilarejos. se formaram na beira da rota do rio e com o tempo tornaram-se grandes cidades. Ok, muito bom. Obrigado, viu, Eliakim? Bom, gente, então, o rio Nilo, que era a principal fonte de sobrevivência do Egito, ele também foi muito importante para as rotas comerciais. Então, nesse rio, os barcos dos egípcios ficavam navegando para cima e para baixo, levando e trazendo produtos agrícolas, tecidos, joias, metais e muitos outros produtos. E ao longo do rio, gente, começaram a se formar pequenos vilarejos, pequenas cidades, né? Um pouquinho de pessoas começaram a viver e aí foram aumentando de tamanho e se tornaram, ao longo do tempo, né, grandes cidades. Ok? Pietro, o próximo parágrafo, por favor. Pedro ou Pietro? Pietro. Oi. Esse parágrafo que está acima do glossário, na página 210, a maior parte. A maior parte da população era formada por camponeses e artesãos que deveriam pagar tributos. Essa sociedade possuía um líder, o faraó. Ok, então, a maior parte das pessoas que viviam no Egito eram camponeses, ou melhor, pessoas que viviam no campo, que plantavam, né, que colhiam, e artesãos, pessoas que produziam alguns produtos, como tecido, como alguns móveis com a madeira que eles tinham, esculturas, artesão é quem faz essas coisas, né? E esses moradores, artesãos e camponeses, eles tinham que pagar um tributo. Você sabe o que é um tributo? É um imposto, é uma quantia em dinheiro ou em algum material valioso, certo? Quem era o líder do Egito era o faraó. Faraó Tutankhamon, e dentre outros, né? Tinha o faraó Davi, tinha o faraó Pedro, tinha faraó de todo jeito lá, viu? Olha aqui a estátua de um dos faraós mais Faraó, Deus e Pedro. certo? Da história do Egito, que é Ramsés II, certo? Essa formação aqui, esse templo, essa estátua, melhor dizendo, né? Ela fica na fronteira entre o Egito e outro país, que é chamado de Sudão, certo? Então, essa formação fica lá. Agora, preste atenção. Os egípcios comercializavam seus produtos em diferentes regiões e também adquiriam mercadorias de outros lugares, de outras localidades. Então, eles levavam seus produtos para vender em outros lugares, né? E traziam também outros produtos de alguns lugares para o Egito. Aí vem a primeira pergunta, questão número 3. Qual a importância do rio Nilo para a civilização egípcia?
Qual a importância, gente, do rio Nilo para a civilização egípcia? Porque as terras perto dos rios eram muito férteis. Isso, muito bom. E plantava-se o que lá? Cana-de-açúcar. Só cana-de-açúcar? Café. Café não. Agricultura. Trigo, milho, arroz. Isso, muito bom. Além de servir para a agricultura, o rio também servia para quê? A gente acabou de falar nisso agora. Os mercadores entravam nos barcos, no navio e faziam o quê? Transportavam o quê? Ixi, gente, vocês estão esquecidos assim, é? Ó, se você voltar um pouquinho, você vai ver que o primeiro parágrafo ele fala que o rio era importante por conta da agricultura. E no segundo parágrafo, abaixo da imagem do rio, ele já disse segunda resposta já. Esse rio serviu... Agrícola. Não, essa é a primeira, gente. Está no primeiro parágrafo. E no parágrafo abaixo da imagem do rio, ele começa logo dizendo a segunda utilidade do rio. Esse rio serviu de rota para os comércios. Tecidos, joias e metais, entre Não, outros. comércio, gente, comércio. Certo? Então, o rio era... Qual é a importância do rio? O rio fornecia a agricultura que eles precisavam e também servia como rota comercial. O rio o quê, professor? O rio servia como fonte de vida na agricultura. O rio Servia como fonte de vida na agricultura. servia como Fonte de vida na agricultura. de Como vida. rota comercial. O rio servia como fonte de vida. Na agricultura. Da ou na agricultura? Da ou na... Ou dá ou para. Tanto faz, não pode mandar. Não muda, não vai mudar o sentido aí, não. Agricultura e agricultura. Professor, Oi. já pode ir indo para 112? O que mais, professor? Já pode ir indo para 112? Calma, vamos terminar primeiro de fazer, que eu estou dizendo a resposta ainda. E servia como rota comercial. E servia como rota Comercial. comercial. Bom, é isso, viu? Professor, eu também quero tirar uma dúvida. Isso. Eles não vendiam as coisas que eles faziam? Certo? E eles já venderam alguma coisa para o Brasil? Não, nesse tempo aí não. Eles não tinham, digamos assim, eles não tinham navios que fosse suficiente para fazer uma grande viagem até o Brasil, não. Que é muito longe, aí os navios não podiam aguentar. Além do que, no Brasil só vivia índio nessa época. Não tinham cidades aqui ainda não. Certo? Questão número 4. Olha só. Com o desenvolvimento do comércio, ao longo do rio Nilo surgiram vários vilarejos. Leia a descrição de um desses locais. Por favor, Davi, leia aí esse dentro do quadrinho azul, esse textozinho. Nos vilarejos havia casas maiores e menores. Os bens instalados na vida calçavam sandálias e se vestiam de linho importado do Egito. Os demais andavam descalços, todos se adornavam com
colares, pulseiras, braçadeiras e tornozeleiras. Isso, muito bom. Aí, vamos ver aqui, ó. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte, ó. É possível afirmar que nessa sociedade havia diferenças sociais entre as pessoas? Explique utilizando exemplo do texto. Então, de acordo com o texto, gente, esse textinho que Davi acabou de ler aí, texto azul, existia diferenças sociais na cidade? Não. Não? Sim, sim. Sim, sim. E qual era a diferença social aí que ele mostra? Primeiro que ele dizia que havia casas maiores Que e tinha menores. maiores e menores. As casas. Então, Ah, está dizendo que algumas casas eram melhores e outras casas eram menores. Também diziam que que tinha pessoas que usavam sandálias e vestidos de linho e outros andavam descalços. Então, é isso aí que você tem que colocar, não é? Como resposta. E, sim, eu vou botar aqui algumas casas bota assim, eram calma. maiores e outras menores. Escuta, Davi. Primeiro, tem que dizer que sim, existia Eu botei sim. diferenças sociais. Ponto. Aí, qual era essa diferença? Você vê, alguns moravam em casas melhores, outros em casas menores. Alguns andavam Algumas. de sandália com... Professor, Algumas o quê, professor? eu botei assim, sim, ponto. Aí botei umas casas eram menores que a outra e outras maiores. E vírgula, né? E um andavam de pés descalços e outros não. Mas já tinha E um andava o quê? Porque você falou baixo nessa parte. de pé descalço. Depois das Professor, casas... Oi. o senhor repete que teu áudio está cortando. Tá cortando? Espera aí, só um minuto. Vou Sim, resolver. algumas casas. Vou resolver esse problema do áudio agora. Só um minuto, viu? Professor, essa resposta é da A, né? Ou não? Me ouvem agora, pessoal? Sim, agora não está cortando mais não. Pronto, agora vamos lá, presta atenção. Então, vocês fazem assim, ó. Sim, professor, eu ia dizer assim, ó. Escuta. Escute, certo? Escute. Quer colocar assim, sim, existia diferença social, ponto. Alguns moravam em casas melhores, maiores, e outros em casas menores. Vírgula. Alguns andavam de sandálias e outros andavam descalços. E, por fim, os melhores usavam roupas com tecidos de linho importados do Egito. Entendeu? Então, está tudo no texto aí. É só organizar a sua própria resposta, mas ela tem que ficar basicamente assim. Entendes? Eu botei basicamente igual. Como é? Eu botei basicamente igual. Ótimo. Então, a ideia é essa mesmo, certo? Já estamos terminando, viu, gente? Então, ó, olha só. Letra B. Isso dá para fazer bem rapidinho. O ato de se enfeitar estava presente entre os membros dessa sociedade. Sublinhe no texto, ou melhor, passar a Professor, linha embaixo. Oi. ó, como tá ficando minha resposta, eu botei. Sim, algumas casas eram maiores e outras menores. Vírgula.
alguns andavam com sandália e outros descalços. O que mais? E alguns você bota com letra E, né? E alguns usavam tecidos importados do Egito nas suas roupas. Pronto. Certo? Então, ó, sublinhe no texto, esse textozinho azul que Davi acabou de ler, viu? Os objetos de adornos que eram usados pelas pessoas. Quais os objetos que eles usavam, gente? Nesse texto aqui que fala que todos se adornavam com o quê? Hein, gente? Quais os adornos que eles usavam? É desse texto da 211, não é, professor? É, o que Davi acabou de ler, o textozinho azul. Colares, Isso. Feiras, colares pulseiras, braçadeiras. e tornozeleiras. Pronto. Então, você tem que sublinhar essas 4 palavras aí. Ou sublinhar, ou circular e pintar, tanto faz. Mas tem que ficar sublinhado aí E essas professor, 4 palavras. Oi. antes do senhor acabar, o senhor me diz o resto daquela que o senhor disse? Alguns usavam roupa de tecidos. Tá no texto, Davi. Tá aí no texto. O textozinho que você acabou de olhar. É só olhar. Ó. Tá aí, ó. Acima disso, ó. Os demais... Aqui, ó. Os bem instalados na vida calçavam sandálias e vestiam-se de linho importado do Egito. É isso. Entendeu? Aí, ó. O mar Mediterrâneo e as rotas comerciais. Então, aqui, gente, nós vemos ó, o mar Mediterrâneo e nós vemos que as principais rotas comerciais passavam por esse mar. Certo? Então, nós vemos essas linhas vermelhas são as rotas comerciais. Eram por onde os navegantes vinham com seus produtos. Então, eles sempre passavam por esses lugares. Certo? E os outros símbolos aí são outras coisas também que tem. Então, tinha madeira, regiões onde tinha madeira, tem aí, ó, o Egito era uma fonte de madeira. Regiões onde tinha tecido, onde tem essa bolinha de lã, certo? O Egito tinha tecido também, ó. Onde tem essa espada, é o local onde tinham adagas, certo? Aí também lâmpadas em pedras e vasos, cerâmicas de qualidade e vasos de metal, certo? Então, tudo isso eram alguns produtos que eram comercializados nessas rotas comerciais. Agora, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer. Já estão olhando para o mapa, gente, na página 212, olhando para o mapa? Sim. Pronto, vamos lá. Primeira coisa. Circule no mapa a região do Egito. Quem achou o Egito aí, gente? Eu. Então, circula a região do Egito. Eu já vi. Certo? Quem não está conseguindo ver, olhe na tela. Tá vendo o mouse aí, gente? Meu mouse na tela. Essa região Não. aqui. Professor, não dá pra ver porque o meu tá deitado. Aí não dá pra ver. É aqui na parte de baixo, onde tem o Egito, viu? Mas eu já tinha circulado. Pronto, certo? Então aí é onde está o seguinte. Agora, O que tem o nome Egito, né? Isso, exatamente. Aí, segunda questão número 6. Você conhece ou já ouviu falar de algum outro país ou cidade que foi representada nesse mapa? Aqui nesse mapa aí, olha todas as cidades que estão vendo aí. Ó. Itália, Sicília. Itália. Pronto, Itália. então você já ouviu falar de alguma dessas cidades? Itália. Eu já ouvi falar Sim. da Itália. A Itália. Sim. Então, sim. Aí, vir, ponto. Qual a cidade você ouviu falar? Aí você coloca o nome da cidade que você ouviu falar. Ok? Tem várias aí. Eu acredito que vocês também já tenham ouvido falar em Jerusalém. Não é?
Não. Nunca ouviu falar em Jerusalém? Nunca ouvi nada da Bíblia? Jerusalém, onde Jesus nasceu. Eu já ouvi Exatamente. falar. Ok? Então, vocês podem anotar o nome das cidades daí que vocês já ouviram falar. Mas eu só já ouvi falar da Itália. Pronto. Então, só Itália. Eu só ouvi falar da Itália e do Jerusalém. Jerusalém, é. Última questão, gente, essa questão da página 213, questão número 7. Última questão do dia, viu? Para a gente terminar nossa aula de hoje. Certo? De acordo com o mapa, o comércio marítimo ligava diferentes regiões. Qual era a importância do mar Mediterrâneo para essas sociedades? Então, olha só, o mapa mostra que existe a ligação entre diversas cidades pelas rotas comerciais, são as linhas vermelhas. Aí a pergunta é essa: qual era a importância, certo, do mar para essas pessoas, do mar Mediterrâneo para essas sociedades? A rota comercial? Descreva melhor, como assim? Como assim, Pedro? Descreva um pouquinho melhor o que você está querendo dizer. Bom, eu vou ajudar vocês. Usavam essas rotas comerciais para transportar alimentos? Eu vou ajudar vocês para a gente concluir logo, certo? Olha só. Então, a principal importância era que as rotas comerciais faziam com que as cidades vendessem o que produzem e comprassem o que precisam comprar. Então, qual a importância? A principal o quê, professor? Calma, eu vou dizer a resposta agora, eu estou falando, certo? Então, a principal importância era, agora vem a resposta. Graças, escreva aí, graças. A principal, professor, que eu me esqueci. Depois vem o quê? Gente, Davi, eu estou dizendo agora que a primeira palavra da resposta é essa. Professor? Graças. Oi. Professor, esse link que o senhor botou é para a reunião dos mães? É. Graças às rotas comerciais. É para botar o quê, professor? Tem essa Graças às rotas comerciais. Graças às rotas comerciais, as sociedades poderiam vender seus produtos, e comprar tudo aquilo que precisavam. Vender seus produtos e comprar todos os produtos que precisavam. Ponto final. Produtos, o que mais? Professor. Vendia seus produtos e comprar tudo o que precisavam. Tudo